Bom, o programa Sinap no ar, o programa do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, né? Na produção, nosso querido Ney Daniel, sou o Claudinei Santos, né? Aqui na apresentação e também na direção do programa, o Dr. Vitor Hugo Loureiro, advogado, presidente do Sinap. Aliás, né? Dia 1º agora foi de outubro, né? Dia 1º de outubro agora foi a posse, a cerimônia de posse, né? Desse novo comando, mais quadriênio, né? Mais 4 anos aí à frente do nosso sindicato. 2024. Tá? Exato, e chamamos você, exatamente esse trabalho, ele acontece também em decorrência da sua participação. Você pode estar acessando o site do Sinap, né, para você que ainda não conhece, que é o www.sinappr.org, conhecendo melhor o Sinap, entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99658 6981. É todo mundo muito bem-vindo, bem-vinda, né, doutor? Com certeza, é verdade. Lembrei agora que nós temos que convidar também você que queira patrocinar o programa, anunciar um programa, ser um apoiador cultural. Sim. Venha, você veja, o X Gaúcho só está renovando aqui a promoção dele, porque realmente faz sucesso. Não vamos tirar a modéstia de lado. Nosso programa tem uma audiência qualificada. Até pelo conteúdo. Porque é para advogados, juízes, mas assiste pessoal, professores, universitários, academia de direito, né? Sabemos que é uma classe de poder aquisitivo alto, né? Então realmente vem aqui menos cigarro, né? Não sendo cigarro, não. Eu odeio cigarro. Para quem está nos vendo apenas agora na CWTV e não acompanhou desde o início o nosso programa, foi um motivo de uma discussão, no bom sentido, é óbvio. Um dos primeiros programas, né, doutor Vitor? Que o pessoal perguntava o que pode anunciar. Eu falei, bom, nós não podemos anunciar escritório da advocacia, a OAB não nos permite. Né? Outras, cigarro, porque eu odeio cigarro, né? Agora, aí, padaria, loja de roupa, cabeleireira, enfim, tudo. Mercado, enfim. Estamos aí para receber, né? Valores aí que vale a pena, bom investimento, bom investimento. É isso aí. Coluna. Desculpa, a coluna. Antes eu quero só falar do X Gaúcho, que você citou. Tá. Essa promoção, inclusive, ela está sendo renovada. Começou assim, o X Gaúcho era para ser uma promoção lá com o nosso querido amigo Gaúcho durante a Semana da Pátria. Era apenas uma semana. Tá? Então era o seguinte, a promoção funciona assim. Você vai ligar no 3085 90 66 e vai pedir o seu sanduíche. Essa promoção, você vai dizer que assistiu aqui com a gente no programa Sinap no ar, né? E você ganha um latão de apolar e ainda uma porção de batata. Essa promoção está sensacional. Repito, era para ser apenas na semana lá da Pátria, né? Do 7 de setembro, mas vem se estendendo devido ao sucesso, à audiência, enfim. 3085 9066, esse é o telefone, tanto para você mandar o WhatsApp, quanto para você ligar. Então, já reforçando o convite, né? Tá bom. Se você quer um sucesso desse também aí para o seu negócio, por favor, entre em contato com a gente aqui no Sinap, doutor Vitor Hugo. Doutora Débora de Castro vem nos falar do direito imobiliário. Doutora Débora, por favor. Saúdo o Dr. Vitor Hugo, saúdo o Ney, saúdo o Santos, saúdo você, caro telespectador que nos assiste aqui no programa Sinap no ar, transmitido pela CWB-TV, canal 5 da NET. Voltamos aqui com a coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico. Eu sou a Débora de Castro da Rocha. Hoje eu vou tratar um pouquinho aqui com vocês sobre o parcelamento do solo urbano. Vou entrar em algumas questões específicas aqui do direito urbanístico, né, quando a gente fala de loteamento, né, parcelamento, desmembramento, enfim, né? Como vocês compreendam, essa questão ela é bastante interessante para todos nós, especialmente aí que militamos na área imobiliária ou na área urbanística ou nas duas concomitantemente, porque é um instituto bastante interessante, até porque ele é antigo, ele é lá de 79, mas ainda assim ele traz e trouxe noções
muito importantes para nós, inclusive inovando na matéria urbanística, porque se preocupou, teve esse propósito inicial de se preocupar então com essa questão que remete ao direito à cidade, né? Quem nos acompanha aqui sabe que nós tratamos muito dessa questão, especialmente quando a gente fala lá de REURB, né, que é regularização fundiária urbana. Então a gente trata dessa questão do direito à cidade, de se atentar às disposições, especialmente aí que regulamentam a matéria, seja em âmbito federal, seja em âmbito local, quando eu falo local municipal, por exemplo, porque cada local, cada município vai ter a sua legislação específica, mas no caso aqui, quando a gente fala desse parcelamento, a gente vai se remeter diretamente à Lei 6766 de 79, então, que trouxe inicialmente esse veio, ou seja, ela fez com que nós tivéssemos essa primeira noção aí desse direito urbanístico, né, dentro do nosso ordenamento jurídico. Daí porque ela se mostra, se revela até hoje uma legislação precursora nesse sentido, né? Então ela teve aí por diretriz a descrição então desse parcelamento desse solo urbano, né, que trouxe então essa nova intenção, né? O legislador foi motivado então aí com esse crescimento, com esse adensamento populacional, as pessoas migrando cada vez mais para os grandes centros urbanos, foi necessário de fato rever e fazer com que nós tivéssemos uma legislação que realmente guarnecesse essa forma, né, de parcelar esse solo, para que não acontecesse a revelia da legislação, quando acontecesse de forma ordenada e em consonância com esse município, que não poderia então crescer de qualquer maneira, ou seja, desordenadamente. Então, quando a gente fala de legislação urbanística, vamos sempre nos remeter inicialmente, quando falarmos de parcelamento, a Lei 6766, porque ela vai nos dizer muito nesse sentido. Então, ela vislumbrou essas questões urbanísticas, e não apenas isso, porque não se restringiu a questões urbanísticas, até porque ela trouxe ali, isto em seu bojo, a possibilidade e até mesmo a necessidade de que nos atentássemos também à legislação ambiental, ou melhor falando, à proteção ambiental. E claro, também oportunamente cabe falar aqui as questões imobiliárias, né? Porque quando a gente fala de direito urbanístico, logo nós falamos também necessariamente, quase sempre, de direito imobiliário, porque via de regra são indissociáveis entre si. Você fala de construção civil, você vai ter que se atentar ao fato de que essa construção civil vai ter que acontecer aí dentro de um parâmetro, dentro de uma diretriz urbanística, até porque nós temos alvarás, as licenças, e tudo isso está umbilicalmente relacionado. Daí porque é sempre legal e importante trazer para vocês essa dimensão, esses propósitos, até para que vocês consigam aí compreender toda essa questão, até porque a nossa coluna é Direito Imobiliário e Urbanístico, e a gente consegue então fazer esses links aí para a gente poder trabalhar e trazer esse conhecimento da melhor maneira possível para vocês. Então, como eu falei, essa legislação ela acaba sendo um marco aí dentro ou quando a gente fala do parcelamento de solo, né? E também é um marco dentro da própria construção da legislação urbanística brasileira. Claro, depois disso nós tivemos inúmeras outras legislações, e tanto é que eu já falei disso aqui, inclusive a 13465 lá de 2017, que trouxe a REURB, né, um outro grande marco, né, vislumbrou um novo horizonte para todos nós, no que tange especificamente a possibilidade de regularizar as propriedades. Então, essa legislação de 79, ela também, então, inovou, até porque naquela época ainda não se tinham as concepções que nós temos atualmente, né, no que diz respeito, por exemplo, ao direito ambiental, né, nós estávamos ainda meio que engatinhando, né, dentro desses propósitos ambientais, mas já tínhamos então uma diretriz forte para tentar nos orientar, considerando toda a mudança da estrutura social que se vislumbrava naquela época, né? Mas claro, quando a gente fala de loteamento, de desmembramento, então a lei ela vem justamente no sentido de dizer, olha, vocês podem então fazer, tem que haver então uma diretriz, então essa diretriz vai ter que ser respeitada e vai ter que ser definido
por exemplo, o requisito mínimo é necessário para atender aquela população que vai ser servida aí por aquele loteamento, por aquele desmembramento. Daí porque existem requisitos, né? Requisitos que estão dentro de uma infraestrutura básica. Mas qual seria então essa infraestrutura básica e quem deveria atender? Então o loteador vai ter que atender essa infraestrutura básica, que é nada mais, nada menos do que abastecimento por água potável, energia elétrica também pública e domiciliar, vias de circulação, também tem que ter aí equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais. Quer dizer, eu preciso guarnecer aquela localidade do mínimo necessário. E quando eu falo do mínimo, até posso me remeter lá à Constituição Federal, quando eu falo de dignidade da pessoa humana, por exemplo. Então, neste ponto, vale muito a pena frisar. E claro, não é só isso. Quando eu falo de loteamento, desmembramento, eu não posso jamais permitir que aconteça, por exemplo, numa área alagadiça, porque eu coloco aquelas pessoas em risco. Também não posso permitir que aconteça em terrenos que estejam ali com material nocivo, que possa vir aí trazer consequências gravosas à saúde dessas pessoas, sob pena, inclusive, de responder, né? Isso penalmente, inclusive, tem uma tipificação penal em relação a isso. E não é só, porque quando eu falo de situações assim, também observância legal, eu preciso me atentar ao fato de que deve haver uma fiscalização do poder público também, não pode acontecer de qualquer maneira, né? O poder público vai ter também que verificar e tudo isso vai ter que ser aprovado antes de vender. Não é simplesmente assim, eu vou, faço o que eu bem entendo e vendo, ainda que tenha ali os requisitos básicos. Não, também deve ter sido devidamente aprovado, né? Para que também haja aí, por parte, então, do poder público, essa constatação de regularidade daquelas, daqueles lotes que estão, então, ali sofrendo ou que serão aí objeto de venda. E também, claro, porque se eu vender algo que não atenda aquela comunidade, aquelas pessoas, há um problema também de consumo, de relação de consumo, de direito do consumidor. Então eu devo me adequar necessariamente a todas essas diretrizes. Então por isso que antes de comercializar esses imóveis, ou seja, esses lotes, né, eles devem estar devidamente aprovados e também registrados, sob pena aí de constituir crime, de acordo com o artigo 50 da própria lei 6766 de 79. Então, desencadeando, porque desencadeia justamente aqui crimes ou enfim, problemas seríssimos para essas pessoas que podem vir a adquirir esses lotes, tá bom, pessoal? Então, considerando que era isso que eu tinha para tratar com vocês no dia de hoje, me despeço, agradeço mais uma vez pela audiência, por nos acompanharem aqui semanalmente em nossa coluna e espero vê-los aqui na próxima semana. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, professora e advogada nas áreas do direito imobiliário e urbanístico. Um abraço e até a próxima semana. Olá a todos, eu sou a Rosélia Furman, estou à frente da coluna Direito Previdenciário até vocês, transmitido semanalmente pelo canal 5 da NET, através do programa Sinap no Ar, com o Dr. Vitor Hugo e toda a equipe do Sindicato dos Advogados do Paraná. Pois bem, quero aqui estender os cumprimentos a todos vocês que estão nos acompanhando, estão nos seguindo pelas redes sociais, através do meu nome, Rosélia Furman, e também do programa Sinap no Ar. Vamos lá. Como vocês lembram, na última semana eu abordei a temática auxílio-doença. Falei sobre os requisitos, quem poderia
ingressar com o pedido, e também falei para vocês da possibilidade da conversão do auxílio doença para aposentadoria por invalidez. Sendo assim, hoje falarei dos requisitos e também de algumas peculiaridades, lembrando a vocês da importância sempre de vocês consultarem um profissional, um advogado com experiência na área previdenciária. Isso porque tem muitas regrinhas específicas, tem legislações próprias, tem também a possibilidade do trabalhador estar requerendo diretamente a aposentadoria por incapacidade permanente, direto, sem ele ter requerido antes o auxílio doença. Vejam vocês que essa possibilidade é plenamente possível, visto que o trabalhador ele apresentou uma incapacidade permanente, o que o torna incapaz, o que o torna inapto para qualquer atividade, ou seja, o acidente que ocorreu na empresa ou a doença que o tornou inapto, tornou permanentemente sem possibilidade de atuar na área do trabalho. Vocês devem se perguntar se esse trabalhador, se ele poderá estar trabalhando em outras atividades. Vamos mencionar aqui para vocês o caso de um funcionário de uma empresa, de uma construtora, incorporadora, da construção civil. Às vezes, aquele funcionário, aquele trabalhador, ele está inapto para exercer a mesma função, as mesmas atividades, mas ele está apto para trabalhar numa outra função, seja administrativa, seja de gestão, de gestor na área. Então, com esse fato, torna-se impossível requerer a aposentadoria por invalidez. Muitos são os critérios, dentre eles, esse que eu mencionei para vocês, e também necessário se faz um atestado médico de um profissional que o acompanhe e que verifique as condições normais que esse funcionário, que esse trabalhador, que essa pessoa se encontra. Sendo assim, será necessário a comprovação também de todo o tempo que esse segurado da Previdência Social contribuiu, ou seja, 12 meses, como vocês devem lembrar, para ter direito ao auxílio doença. E na conversão, ou quando o trabalhador ingressa direto com o pedido da aposentadoria por incapacidade permanente, ele precisa ter contribuído nos últimos 12 meses consecutivos. Sendo assim, também há uma exceção. Essa exceção, nós estamos falando das doenças graves. Estamos falando aí para vocês de um rol de doenças das quais o trabalhador ou a pessoa enquadra-se na exceção da carência, certo? Então, como vocês sabem, para o trabalhador ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ele precisa preencher os requisitos para ter o direito à aposentadoria. Vejam só que ela pode ser a qualquer momento. Esse trabalhador, essa pessoa poderá passar por um pente fino e terá de apresentar atestados médicos. Então, essa aposentadoria, ela pode ser cassada, desde que em nova perícia
o trabalhador não apresente atestados quando for requerido a apresentação dessa pessoa diante de um perito no INSS, não preencher os requisitos da lei e não preencher os requisitos de incapacidade permanente para o trabalho. Também gostaríamos de lembrar a vocês a possibilidade da pessoa que não consegue realizar as atividades diárias sozinha, ela precisa da ajuda de uma outra pessoa que possa estar ajudando, auxiliando nas tarefas simples do dia a dia. Sendo assim, independentemente do valor da aposentadoria, esse trabalhador, essa pessoa terá direito a 25% de acréscimo, justamente para quê? Para que ela possa estar custeando todas as despesas inerentes a uma outra pessoa que ajuda ela nas atividades diárias. Vamos para a parte dos cálculos, lembrando a vocês que há peculiaridades. Desde 94, julho de 94 até dezembro de 2019, existe um critério da soma para chegarmos ao cálculo do valor a ser recebido pelo trabalhador. Mas após a reforma previdenciária, que teve início em dezembro de 2019, os critérios, as mudanças na lei deverão ser consideradas. Sendo assim, como dito anteriormente, vocês precisam sempre estar amparados por um advogado previdenciarista, por um advogado que esteja concedendo a vocês o embasamento legal e também os cálculos da forma certa, repassando a vocês a documentação necessária. Ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, daremos continuidade aos requisitos das aposentadorias. E hoje abordamos aposentadoria por incapacidade permanente. A todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Bom, gente, você que está assistindo e ouvindo o programa Sinap no Ar, hoje é um momento muito importante aqui para o sindicato, né, também para a nossa programação, que é a posse, né, foi no dia 1º, dessa nova diretoria para os próximos 4 anos à frente do Sinap. Por isso que você vai sentir um pouquinho de diferença, o programa ficou com um bloco a menos, mas não é, temos algo em especial agora para esse final de programa, né? Antes da gente voltar nesse assunto, vou lembrar você que ainda agora você pode ligar no 3085 9066 e pedir o seu X Gaúcho, tá? Promoção exclusiva para o programa Sinap no Ar. Você vai dizer que assistiu em nosso programa, ouviu no nosso programa, e você compra um sanduíche e ganha um latão de Apolar e ainda uma porção de batatas, tá? Então é 3085 9066, tanto para ligar quanto pelo WhatsApp. Muito bem, para quem não participou da cerimônia de posse da nova diretoria, estamos aí agora com um discurso que fiz, que dá um resumo do que foi a administração passada e os projetos para o período, né? Então, vem aí a palavra do presidente do Sinap, esse que vos fala. Dr. Vitor, por favor. Vai lá, Dr. Vitor.